Amigo, querida amiga, graça e paz. Aqui pelo Português Ministry, eu, pastor Venilton de Jesus, vou estudar com você o texto de Mateus, capítulo 17, do 1 ao 8, que fala sobre a transfiguração de Jesus Cristo. Diz o texto que Jesus, Pedro, Tiago e João subiram a um alto monte e ali Jesus foi transfigurado diante deles. Suas vestes resplandeciam, ou seja, suas vestes ficaram brilhantes. E os apóstolos, Pedro, Tiago e João, que eram os três principais, aqueles que foram primeiramente chamados por Jesus, lá em Mateus capítulo 4 fala sobre isso, eles ficaram impactados com esta experiência. E logo após, Jesus começou a conversar, ou apareceram naquele ambiente de glória, naquele ambiente extasiante, apareceram Moisés, o grande servo do Senhor, Moisés, o grande líder de Israel, que conduziu o povo em direção à terra prometida e subiu ao Monte Sinai para receber os 10 mandamentos. Então, aparece Moisés conversando com Jesus e logo a seguir o grande profeta Elias. Elias que fez cair fogo do céu para aniquilar e exterminar a idolatria em Israel contra os profetas de Baal. E o mesmo Elias que não experimentou a morte e foi arrebatado numa carruagem de fogo. E eu imagino a cena, Pedro, Tiago e João observando aquilo, Jesus transfigurado com as vestes resplandecentes, conversando com Moisés e Elias. E no versículo 4 tem algo muito interessante. Pedro tem uma ideia e ele diz para o Senhor Jesus: Senhor, que possamos fazer aqui 3 tendas, permite-nos fazer 3 tendas. Uma será para ti, outra será para Moisés e outra será para Elias. E assim nós poderemos permanecer para sempre aqui neste local. A verdade é que, apesar de estarem ali no monte, num lugar de comunhão, chamado também de Monte Santo, a verdade é que o nosso lugar não é lá em cima do monte, o nosso lugar é aqui embaixo, pregando a palavra, levando o evangelho para os perdidos, para os necessitados. Por isso, logo após aquela experiência, Jesus chama os seus 3 discípulos para descerem do monte. E no versículo 9 recomenda-lhes: a ninguém contem essa experiência até que eu tenha ressuscitado dentre os mortos. Chegará o dia que nós estaremos no monte celestial. Chegará o tempo em que nós estaremos para sempre com o Senhor. Podemos até subir ao monte para nos consagrar, para orar, para adorar a Deus, mas a verdade é que precisamos descer do monte. E por quê? O monte pode significar a comodidade, o monte pode significar a falta de vontade de pregar a palavra. E nós precisamos ir até os perdidos, nós precisamos buscar os cansados, os oprimidos, os quebrantados de coração. Por isso Jesus os chamou para descerem do monte. E a minha convocação, através desta palavra aqui pelo Português Ministry no Arizona, é que possamos descer do monte da nossa acomodação e buscarmos os perdidos onde quer que eles estejam. A ordem de Jesus é: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Ide por todas as nações e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que experiência maravilhosa Pedro, Tiago e João tiveram ali no Monte Tabor,
no Monte Tabor, ali da Palestina, na Galileia. Foi uma experiência sobrenatural, mas logo a seguir, Jesus os chamou para descer do monte e continuarem a missão de pregar a palavra e levar o evangelho aos perdidos. Sim, glória a Deus por essa passagem tão maravilhosa. Aqui se despede o seu irmão e seu amigo, Pastor Venilton de Jesus. A gente se encontra por aqui a qualquer momento pelo Português Ministry do Arizona. Graça e paz. Eu te amo, é Jesus. Tchau!